grande percentagem das pessoas que sofrem um derrame não retornam ao trabalho depois do AVC e ou ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Mas apesar destes dados preocupantes, muita gente ainda tem dúvidas sobre o assunto e desconhece os primeiros ou as principais causas, sintomas e maneiras de prevenir esta enfermidade, Pri. Bem-vindas ao nosso programa, já são familiares, fazem parte da nossa família, queremos muito perceber de que é que nós estamos a falar. Claro, vamos falar hoje sobre os primeiros socorros em caso de acidente vascular cerebral, AVC. Se calhar até começarmos mesmo por aí, para entendermos melhor o que é AVC, não é? Muito bom dia, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Bem-vinda, Rosa Abdullahi, que é médica de clínica geral. Muito obrigada, agradecer a Deus acima de todas as coisas e pronto, estamos aqui para falar de um tema extremamente importante que é o AVC. Como a Juliana bem disse, é uma das principais causas de incapacidade. Então, acho que devemos saber o que é o AVC neste caso. Então, o AVC acontece quando uma artéria que irriga o cérebro, ou ela se rompe, ou ela é bloqueada. Então, a passagem do sangue fica obstruída. As células do cérebro, elas não são nutridas com oxigênio, com glicose. Então, o que acontece é que aquela parte do cérebro acaba por morrer, porque não está a ser nutrida. Então, ou porque a artéria rompeu-se, ou porque ocorreu aquele bloqueio. Muito bem. Além da doutora Rosa Pri, nós contamos aqui também com a presença da Vanessa Chial, que vem em representação ao Serviço, portanto, Nacional de Salvação Pública, o SENSAP, e ainda na onda daquilo que é o vosso trabalho, mas também a preparação pela qual vocês passam para garantir a segurança portanto, dos cidadãos moçambicanos. Eu quero muito que falem de como é este processo, como tem sido o processo de intervir em casos do AVC. Muito bom dia a todos que nos assistem neste momento. De facto, esta é uma ocorrência que acomete muita gente, como disse muito bem a Juliana no início, independentemente da idade, e justamente porque nós somos um serviço que presta socorro e fazemos também salvamento de pessoas em caso de qualquer ocorrência. Nós passamos por uma preparação em que temos noções de primeiros socorros para situações gerais, tanto de AVC como para outras situações que acometem a vida humana. Concretamente, para o caso do AVC, nós passamos por um treinamento que nos faz saber identificar se esta vítima está numa situação de AVC, porque muitas das vezes esta doença pode ser confundida com uma outra por causa de alguns sintomas que são semelhantes. Uma outra seria qual? Por exemplo, a epilepsia. Isto porque existe um sintoma que é a convulsão. Quem tem AVC também apresenta convulsões, mas nós temos que saber identificar, porque não basta só apresentar convulsões. A vítima que apresenta um quadro de AVC tem, por exemplo, uma diminuição ou perda súbita de movimentos a nível da face, a nível do braço e da perna de um determinado lado. Mas também tem alteração súbita de sensibilidade. Há casos em que a vítima tem um formigamento intenso, também a nível da face, do braço e da perna. E esta sensibilidade também vai para questões de a vítima sentir um peso excessivo, por exemplo, de uma determinada parte do corpo. É importante referir que o AVC acomete uma das partes a nível do nosso cérebro. Portanto, dependendo do lado em que isto vai acometer, a vítima também vai se ressentir em termos da face, dos braços e das pernas desse lado. Tem um outro sintoma também, que é a perda súbita de visão a nível da vista, pode ser de um olho ou até dos dois, dependendo da situação. Também incorremos a situações de desmaios, de paragens cardíacas, e é aí onde nós devemos saber identificar se de facto a vítima está num quadro de AVC, ou é um desmaio normal, ou é um outro tipo de doença, porque o procedimento de primeiro socorro também depende
do tipo de ocorrência que nós vamos registrar. Por isso é que há necessidade de nós sabermos com exatidão identificar qual é o quadro que a vítima apresenta para a nossa ação de primeiros socorros ser eficiente e eficaz quando nós formos a fazer. Mas ainda bem que tocou nesse assunto. Como é que eu, Neima, vou rapidamente identificar os sintomas e sinais cruciais nesse momento? O que é que me tem que chamar logo a atenção para que eu saiba que é AVC, né? Sabemos que são vários sintomas e que inclusive em algum momento podem nos confundir com uma epilepsia, exatamente. Mas tem de haver sintomas que logo a primeira ou facilmente a gente identifica. Quais são estes sintomas? E doutora Rosa, fica à vontade também para contribuir nesse aspecto, né? Não, Vanessa, siga aí, mas vão fazendo este intercâmbio aí. Sim, porque ainda bem que temos aqui uma doutora, né? Para fazer este intercâmbio. Um dos primeiros sintomas, eu já tinha me referido, quando a vítima perde a força ou diminui a força numa determinada parte do corpo, por exemplo, a face, o lábio do lado em que vai ser acometido fica dormente. Nós vemos que a boca fica meio torta. Ok. Tende a ceder. Exatamente, porque um lado está dormente, não tem a força suficiente para fazer o exercício normal. Os músculos não estão firmes o suficiente. Mas também temos a parte dos braços. Dificilmente a vítima que está neste quadro vai conseguir levantar os dois braços em simultâneo, porque um dos braços não tem muita força. E também a questão da fala, porque o AVC acomete também a questão da linguagem, da articulação das palavras, e a pessoa não vai conseguir articular as palavras devidamente, pode não conseguir falar corretamente. Então, estes sintomas, numa primeira fase, já nos vão despertar a atenção de que está-se a tratar de um AVC, justamente porque um dos lados, mais uma vez, volto a repetir, um dos lados foi acometido. E é de fácil visualização, porque os nossos músculos vão ceder. A partir daí, nós passamos para outros procedimentos e é importante também nós sermos muito rápidos a tentar identificar, porque esta é uma doença letal e de alta morbilidade, por isso é que há necessidade de um atendimento muito rápido a nível da unidade hospitalar para que os médicos, como está aqui a doutora, tenham atenção a este doente e consigam de alguma forma administrar medicamentos apropriados para a situação em que a vítima se apresenta e esta vítima ter também condições de uma recuperação, pode até vir a ser total dependendo dos casos, mas também vai ter um atendimento acrescido para que ela não incorra a sequelas irreversíveis. Doutora, o processo de diagnóstico, e falavas aqui de um dos lados, e eu, nas minhas leituras, corrijam-me se eu estiver enganada, eu percebi que o lado direito passa uma informação diferente da do lado esquerdo. E o AVC em particular, ele tende a acontecer num lado do nosso corpo. É a característica do AVC. É o lado X, mas eu quero muito que a doutora fale isso, que é para as pessoas não fazerem confusão, porque existem sintomas iguaizinhos aos que tu disseste, mas que não são necessariamente um indício de AVC. É porque tem um outro problema que precisa ser solucionado. Mas ainda à volta desta questão dos lados, quando isso acontece no lado direito, quando aquilo acontece no lado esquerdo. Eu quero muito que fales do processo diagnóstico, né, do tempo que as pessoas levam para chegar, portanto, a este diagnóstico, quais são os riscos e se existe em meio a esta caminhada uma forma de contornar este acontecimento, que é chegar ao AVC. Ok, muito bem. Como a Vanessa esteve aqui a dizer, o AVC realmente, o lado da lesão que ocorre, se por exemplo ocorre no hemisfério esquerdo, os sinais e sintomas vão se manifestar no lado direito. Isto por causa da questão dos nervos. É como se eles cruzassem-se, ok? A dado momento, e a manifestação dos sinais e sintomas vai ser do lado contralateral ao da lesão. Então, em termos de diagnóstico, o diagnóstico do AVC ele é clínico, laboratorial e imagiológico. Então, quando estamos a falar do diagnóstico clínico, estamos a falar dos sinais e sintomas, aquilo que esteve aqui a dizer, ok? É uma pessoa que de repente teve uma
diminuição da força, ok? Então nós podemos pedir à pessoa para sorrir e nós vamos perceber que a pessoa normalmente já vai ter um sorriso mesmo torto. Já vai ser um sorriso mesmo torto. Podemos pedir à pessoa para apertar as nossas mãos e nós percebemos que há uma diminuição, ou mesmo levantar, como ela disse, levantar e vamos perceber que um lado está comprometido, ou a visão, a pessoa realmente começa com uma visão turva, uma visão dupla e tudo mais. Então esses são os sintomas que vão apresentar. Em alguns casos pode ter vômitos, pode ter convulsões também. E os exames de sangue, o laboratorial, neste caso nós vamos fazer exames de sangue, por quê? Por causa daqueles que são os fatores de risco. Okay? Então temos a hipertensão arterial, que é um fator de risco para desenvolver o AVC. Temos a hipertensão arterial, temos a diabetes, temos a obesidade, níveis elevados de colesterol, porque o que acontece, propriamente falando da hipertensão e os níveis elevados de colesterol, na hipertensão o que acontece é que a artéria ela funciona como um tubo, vamos assim exemplificar, como se fosse uma mangueira, tá bem? Então, quando na mangueira passa muita água com muita pressão, em algum momento a mangueira não consegue, ela vai ceder, pode se romper, ok? Pode se romper, aquela mangueira pode se romper, então é quando causa o AVC hemorrágico, que é rompimento da artéria numa determinada área do cérebro. E depois temos o isquêmico, que ocorre um bloqueio. O isquêmico está mais relacionado com os níveis de colesterol. À medida que o nosso sangue está cheio de gordura, ele vai deixando depósitos e o local de passagem do sangue ele vai diminuindo à medida que aquela placa de gordura vai ali se acumulando. Então vai se acumulando, chegando à fase que vai obstruir. O sangue já não vai conseguir passar de um lado para o outro e, consequentemente, por não conseguir passar de um lado para o outro, as células deste local não vão ser nutridas e, consequentemente, vai haver morte daquelas células. Então, esses são os fatores de risco. Por isso que é muito importante nós controlamos a nossa hipertensão, fazemos esta rotina do check-up, principalmente se na nossa família já temos condições de hipertensos, diabéticos, o nosso estilo de vida conta muito, o que nós nos alimentamos, a prática dos exercícios físicos, o stress, a depressão, são diversos fatores de risco. E depois tem o diagnóstico imagiológico. Então, no laboratorial, nós vamos fazer exames de sangue mesmo para ver os níveis de glicose, para ver os níveis de colesterol a nível do sangue. Mas o imagiológico, aí nós já vamos fazer um TAC, uma ressonância magnética, que é para ver o quê? Que é para ver qual foi o local acometido e a extensão da lesão. E de acordo com o local acometido, nós já vamos perceber o porquê da pessoa ter aqueles sinais e sintomas da fala arrastada, como aqui teve a dizer. Eu, por exemplo, posso estar aqui a dizer à pessoa com AVC, meu nome Rosa Omar Abdullahi, mas a pessoa com AVC ele já vai ter uma fala arrastada, blá, blá, blá. Ele já não vai conseguir, a fala já vai ser um bocadinho mais arrastada, muito mais arrastada, e confusão também. Em algum momento vai ter confusão, ela não vai perceber muito bem esta coisa. Então, o diagnóstico de imagem mesmo para vermos o local, a extensão e, consequentemente, vamos ver o que vai causar problemas a nível da linguagem, problemas a nível da memória e por aí fora. Podemos falar dos erros comuns na hora de socorrermos as vítimas de AVC ou então alguém suspeito de AVC? O que se tem feito de errado? Bem, é comum porque a vítima apresenta aqui a diminuição de força e pode ter alguns espasmos, que nós estamos aqui a falar de convulsões. A nossa primeira intenção para algo errado é tentar esticar os braços, porque na nossa percepção esta vítima vai recuperar a força daquele braço e vai conseguir levantar. Esticamos a perna, a vítima vai conseguir caminhar novamente, mas nós neste momento podemos estar a criar uma situação adicional a esta vítima, porque aquele lado já apresenta uma restrição. Portanto, o nosso esforço ao esticar o braço, ao esticar a perna, pode criar lesões à vítima, porque aquele lado está sem força. Nós tentamos pôr a vítima em pé a todo custo. Estimulamos a ela para que comece a caminhar, porque nós dizemos, não, ela vai conseguir, acho que é só por um momento, então ela vai conseguir, vamos forçar. Este é um erro que é muito comum, justamente porque as pessoas não estão a identificar do que se trata.
porque nós queremos que a vítima recobre automaticamente ou logo os sentidos, nós optamos por essas vias. Outro erro também é tentar dar alguma coisa para a vítima beber ou dar alguma coisa para a vítima comer. Mas é importante referir que porque a vítima está com um organismo com um desfuncionamento, não está a funcionar devidamente, se nós damos alguma coisa para a vítima comer, que seja sólida, pode incorrer a uma situação de asfixia. Esta asfixia vai ser causada pelo engasgamento, porque a vítima não está a realizar os seus movimentos motores normais, de mastigação correta, engolir a comida corretamente. Então, este alimento sólido vai ficar preso na garganta. E porque fica preso na garganta, a nossa respiração vai ser comprometida. Automaticamente incorremos a um quadro de asfixia. E para os líquidos, justamente ainda no mesmo processo, a ingestão correta não está a ser feita pela vítima. A vítima pode brônquio aspirar o líquido que vai ser dado. Ao invés de ir para um caminho normal, o líquido vai ser brônquio aspirado e vai para os pulmões. E nos pulmões nós não podemos ter nenhum líquido, porque pode criar qualquer situação grave a nível dos pulmões. Portanto, são estes erros que são comuns que as vítimas, ou melhor, que quem quer ajudar comete, mesmo na intenção de ajudar. Por isso é que nós falamos no início. É extremamente importante nós verificarmos ou sabermos quais são os sintomas desta doença para não confundirmos com uma outra. Por exemplo, a vítima pode apresentar um quadro de paragem cardiorrespiratória e nós podemos confundir com um desmaio. E fazemos primeiros socorros para desmaio, sendo que a vítima não está a respirar e não tem os batimentos cardíacos. Aí acabamos incorrendo a uma situação em que, ao invés de ajudar, vamos prejudicar, porque a vítima não está a ter o atendimento correto. Causamos outros Exatamente. problemas. Mas ainda na onda do atendimento correto, traz aqui um manequim. Logo que te sentires confortável, por favor, podes ir até ele. Porque nós queremos focar no processo de intervenção, intervenção para recuperar a vítima. Sim. O que é que as pessoas podem fazer, devem fazer? E a princípio, imaginemos uma pessoa que está fora dos sentidos e nós não temos assim os dados clínicos para saber se aquela pessoa tem AVC ou não, este diagnóstico. Como é que a gente identifica? Existe alguma coisa que podemos fazer que nos vai levar a um acontecimento que é AVC ou nem por isso? A gente vai mesmo na onda da sorte? Bem, eu acho que nós voltamos novamente à senda dos sintomas, porque se nós conseguimos identificar principalmente a dormência de um dos lados, nós já temos que ficar atentos que nós estamos a tratar de um possível quadro de AVC. Então, a dormência de um dos lados é um dos maiores indicativos nesse caso? Sim, é um dos maiores indicativos, porque se a vítima sofre de hipertensão ou de diabetes, nós podemos não saber, porque pode ser uma vítima que subitamente cai na rua. Mas a diabetes, como disse muito bem a doutora, a hipertensão pode ter sido uma causa para o surgimento de um AVC. E nós não sabemos que a vítima é hipertensa ou sofre de diabetes. Mas este é um aspecto que nós devemos verificar. Primeiro, se me permitem, eu posso Por favor, fica à vontade, fica à vontade. Sim. Fica à vontade. Nós temos o nosso manequim, deixa-me posicionar desse lado. Ok, e eu vou subindo. Sim, mas vai ter que baixar um bocadinho. Perfeito. Por favor. Nós temos aqui o nosso manequim. Primeiro, temos os sintomas que já foram previamente identificados. Certo. Mas depois nós temos que tentar ver se trata mesmo de uma paragem cardiorrespiratória, porque a vítima pode não ter logo uma paragem cardiorrespiratória. Se esta vítima não tiver uma paragem cardiorrespiratória numa primeira fase, porque um dos sintomas é o vômito, e a vítima pode estar consciente, mas não necessariamente a respirar devidamente, ou até pode estar a respirar devidamente, mas não está consciente, nós colocamos a vítima numa posição lateral de segurança, porque a vítima já retirou o vômito. E este é um fluido que pode ainda ter sobrado no seu interior. E justamente porque é um fluido
nós temos que colocar a vítima numa posição lateral de segurança para ela não voltar a ingerir broncoaspirar o vômito e termos uma situação adicional. A posição lateral é de praxe, né? É de praxe, mas é mesmo para questões em que a vítima apresenta-se assim um tanto quanto consciente. Nós colocamos a vítima numa posição lateral de segurança, que é basicamente colocamos de lado. Sim. Infelizmente não temos aqui os braços e as pernas, mas eu estou aqui do lado esquerdo da vítima, pego o braço direito, passo para a face do lado esquerdo e tenho a perna direita e vou levantar a perna, ou seja, flexionar o joelho da vítima, e depois de eu fazer isso, viro a vítima com segurança de lado. Esta posição vai permitir que a mão que foi colocada na face da vítima, do lado oposto, vai aparar a cabeça e vai criar um pequeno levantamento para que o líquido ou fluido possa se retirar sem criar engasgamento. Mas estamos numa situação em que a vítima não respira e não tem pulsação. Mas primeiro nós temos que ter a certeza se de facto não tem pulsação e não está a respirar. Nós passamos para uma operação que é ver, ouvir e sentir. Sempre. Posicionamos a nossa cabeça para a boca da vítima, o nariz da vítima, sempre a vermos a horizontal, o tórax e o abdômen. Quando nós respiramos, temos movimentos a nível da caixa torácica e temos movimentos a nível do abdômen. Colocamos a nossa cabeça nesta posição. Estamos a ver a extensão do abdômen, do tórax, mas também estamos a ouvir a partir do nariz da vítima e estamos a sentir a partir da respiração da boca da vítima. Verificamos que não sentimos, não vemos e não ouvimos. Não existe nenhum sinal. Exatamente, de respiração. Passamos para sentir o pulso da vítima. Em alguns locais temos nos pulsos da mão e também temos alguns locais que podemos sentir a pulsação a nível das pernas. Não temos pulsação nenhuma. Passamos para uma outra operação, que é a ressurreição cardiopulmonar. Estamos a dizer que queremos estimular a respiração e queremos estimular os batimentos cardíacos. Nós, para as formações, mas também em situações em que a vítima tem um atendimento do SENSAP, temos este objeto, que é chamado de ambu. Nós colocamos entre a boca e o nariz da vítima, fazemos 2 insuflações. A insuflação, que também pode ser usada com um sistema de respiração boca a boca, que é comum, nós temos que fazer o seguinte: levantamos ligeiramente, acho que dá para ver a nível da câmera, levantamos ligeiramente o queixo da vítima. Estamos a querer... Prontos, assim fico mais próximo. Estamos a querer estimular a respiração. Levantamos o queixo da vítima para libertarmos as vias aéreas. Temos uma pequena área aqui que é chamada de epiglote, que funciona como uma pequena tampinha, e nós queremos estimular a respiração. Levantamos levemente o pescoço da vítima, fechamos o nariz porque nós queremos introduzir o ar. Se nós deixamos o nariz solto, não vai haver introdução correta do ar. Fechamos o nariz da vítima, levantamos ligeiramente e fazemos a respiração boca a boca. É importante referir que para estes casos são feitas 2 insuflações, ou com o ambu, ou a respiração boca a boca, e 30 compressões. Passamos para esta zona. Nós temos a cavidade torácica e para se realizar uma operação de massagem cardíaca, nós temos que ter uma linha imaginária entre os mamilos da vítima. Fazemos uma linha imaginária e justamente no meio desta linha imaginária nós vamos usar a nossa mão menos dominante e com esta zona que é chamada de calcanhar da mão. Não sei se conseguem ver em casa. Mesmo na palma da mão nós temos esta parte de cima
que é tida também como calcanhar da mão, com a nossa mão menos dominante, nós pressionamos. E com a nossa mão mais dominante, cerramos o punho. E a nossa operação deve ser feita sempre com os braços retos e nunca num processo de mola, porque o nosso peso, o nosso mau jeito pode fraturar podem ser os ossos da cavidade torácica podem ser fraturados. Portanto, é importante nós termos esta atenção e nunca com a palma da mão. Sempre com o calcanhar da mão nesta posição, com a mão mais dominante e fazemos... Por quanto tempo? 30 compressões para 2 insuflações. Mas podemos também alternar 15 compressões com uma insuflação. Agora, quem não tem um ambu, porque quem pode estar a acompanhar? Nós usamos mesmo e a a dizer, boca. olha, ei, eu não tenho este objeto, como é que eu faço? Usamos mesmo com a boca. Exatamente, que é a respiração boca a boca, mas nós chamamos de insuflações. Mas estamos a referir aqui que é a introdução do ar, porque nós queremos estimular a respiração da vítima, não só a respiração, mas os batimentos cardíacos. Muito bem. Agora, neste procedimento, tem mais alguma coisa que nós precisamos saber? É importante referir que a vítima que apresenta um quadro de AVC deve ser levada com urgência para uma unidade hospitalar para ter atendimento correto, porque esta vítima pode vir a ter uma morte rápida, mesmo por conta da doença. Mas é importante referir que nós devemos continuar esta operação até chegarmos à unidade hospitalar. Em momento algum ou devemos até parar. termos um atendimento de um pessoal especializado. Esta é uma particularidade É de uma quem particularidade, não necessariamente do AVC, mas porque a pessoa apresenta um quadro de paragem cardiorrespiratória. Como garantir segurança tanto para o socorrista, assim como para quem acabou de ter segurança a todos os níveis? É seguindo todas essas etapas? É isso? É exatamente, seguindo todas estas etapas, já podemos nos levantar. Acho que sim. Já estavam que nem comadre. Já estávamos bem sossegadas ali. Então, a Pri deixou ficar a pergunta aqui super pertinente. A doutora já também fala do nível de gravidade do AVC, que é para as pessoas estarem alerta e perceberem até que ponto é importante cuidar da saúde, porque tem um ditado que diz, mais vale prevenir do que remediar. Mas agora vamos honrar com mais um compromisso comercial. Voltamos dentro de instantes. Não saiam daí, até já. Estamos de volta para a nossa sala de estar, onde recebemos duas super mulheres. Mulheres que deixaram todos os seus afazeres e decidiram juntar-se a nós, ao nosso Belas Manhãs, para deixarem ficar o seu conhecimento, para partilharem connosco todo o seu conhecimento e abrirem com a chave de ouro para o mês de abril. Vocês vieram com tudo, está cheio de mulher hoje no nosso estúdio e hoje em particular estas duas mulheres, grandes mulheres, a Vanessa Chial, que é porta-voz do SENSAP, mas também a Rosa Abdullahi, que é médica clínica, estão aqui a falar sobre primeiros socorros em caso de acidente cerebral, portanto AVC. Eu já saí assim, senhora, com uma pergunta, queria mesmo perceber, naquele momento, naquele processo de primeiros socorros, como garantir segurança tanto para o socorrista, assim como para a vítima? Bem, primeiro, quando se trata da vítima, é sempre bom aparar a cabeça, porque como é uma zona que é sensível e pode criar lesões adicionais, dependendo do processo de socorro que nós estamos a fazer, é importante nós já pararmos a cabeça, colocamos um pano, qualquer tecido para amortecer a cabeça da vítima em relação ao chão. Mas para o socorrista, bem, agora nós temos a questão do Covid, que ainda, parecendo que não, mas ainda existem casos. É importante nós termos muita atenção com a questão da respiração boca a boca.
porque nós podemos estar contaminados nesse sentido. Estamos a falar da cavidade bucal, mas também estamos a falar do nariz, porque quando nós queremos fazer a insuflação, nós seguramos o nariz para fazer esta operação. Se nós formos a ver que provavelmente ou percebemos que talvez podemos incorrer a uma situação, nós fazemos as massagens cardíacas. Se não tivermos um protetor bucal, porque existe a nível das unidades hospitalares ou locais em que fornecem material de primeiros socorros, existe um protetor bucal para se poder fazer socorro e que se precise de fazer as insuflações. Mas estamos numa situação muito real, que não temos o ambu, não temos o protetor bucal, e é sempre bom nós tentarmos avaliar se é uma situação que vale a pena, nós nos colocamos em risco, porque nós não sabemos o que é que pode advir se nós efetuarmos esta manobra. Nós fazemos as insuflações, fazemos as massagens cardíacas. Estamos a fazer as massagens cardíacas, apesar de que a insuflação não vai ser aquela eficiente, mas neste processo das massagens cardíacas há de haver uma pequena entrada de ar a nível do aparelho respiratório da vítima para tentar estimular esta respiração. Apesar de não ser efetivo como uma respiração boca a boca que nós fazemos de forma correta, mas estamos a tentar aqui criar uma situação de autoproteção. Queremos ajudar, mas também não podemos nos deixar numa situação de risco. Por isso é importante termos atenção neste aspecto. Mas também referi-me da posição lateral de segurança, que usando o corpo da própria vítima, nós podemos aparar mais uma vez a cabeça, a face, e garantimos que a vítima esteja numa posição que não vai lhe permitir incorrer a qualquer situação adicional de engasgamento ou de uma outra situação, porque a vítima pode não estar 100% consciente. Doutora, eu perguntava também quais são os níveis mais elevados, ou quais são as consequências mais elevadas de um diagnóstico como este, o AVC. E falávamos ao longo do nosso intervalo de algumas questões que estão ligadas à nossa saúde emocional, que acabam influenciando ou nos levam a estes diagnósticos. Eu acho muito importante porque hoje, mais do que nunca, nós vemos assim uma camada, né, os jovens de agora, eles têm problemas que não eram supostos terem nesta idade. Problemas em que no passado eram identificados apenas em pessoas de idade mais mesmo. Velhas. Hoje somos nós que temos. E o nosso lado emotivo conta muito, inclusive, para se chegar a estes diagnósticos. Então, no caso mais grave do AVC, o que é que pode acontecer? Bom, o caso mais grave do AVC, na verdade, quando ocorre a lesão, o que pode acontecer? Se for precisamente um AVC hemorrágico, o que vai acontecer é realmente a parte comprometida do cérebro, é como se ele ficasse inchado, cria uma herniação, e quando fica inchado numa determinada região, estamos a dizer que são muitas funções que podem ficar comprometidas, porque o nosso cérebro é nosso comandante. Quando nós levantamos a mão, quando nós queremos falar, informações vão até lá. Então as consequências, elas podem ter consequências na própria locomoção, okay? Até porque dizemos que o AVC é uma das principais causas da incapacidade. Problemas na locomoção, problemas a nível da linguagem, problemas a nível da atenção. Okay? E não só, se é um paciente que, por exemplo, ele fica acamado como estiveram aqui, como ela esteve aqui a dizer, a broncoaspiração pode vir de um paciente acamado, porque ele não realmente fica ali acamado. E, consequentemente, com isso podem vir o quê? Podem vir as úlceras por causa da umidade. Uma pessoa que fica muito tempo na mesma posição, sobretudo no tempo de calor, cria umidade e pode com isso causar o quê? Úlceras, e são infecções, tem infecções do trato urinário também. E realmente é muito importante nós termos atenção à nossa saúde. A depressão é um dos fatores de risco para o AVC. Okay? Estamos numa situação em que os jovens, hoje em dia, muitos deles refugiam-se no álcool. Okay? Então o consumo excessivo, abusivo de álcool também contribui. Então estamos a dizer que é um jovem que está pressionado e ele refugia-se no álcool, acaba tendo uma depressão, é sim um fator de risco para ter o AVC. Por isso que é importante nós garantirmos que a nossa saúde mental realmente ela esteja em boas condições. É muito importante. E porque o AVC ele é súbito.
ele é súbito. Ainda que nós possamos prevenir o AVC, fazendo check-up, consultas de rotinas e tudo mais, estilo de vida saudável, ok? Ainda que ele seja prevenível, é importante nós realmente salvaguardarmos esta parte da questão da saúde mental. Okay? A depressão, a ansiedade, é muito stress hoje em dia que o jovem realmente, eu acho que principalmente com a repercussão das redes sociais, o jovem ele sente-se extremamente pressionado, tem aquela tendência de comparar e ele em algum momento começa a desenvolver esses quadros de depressão, quadros de ansiedade, vai consumindo muito álcool como mecanismo de fuga, sem saber que isto pode acarretar graves problemas. Tem a questão do estilo de vida não saudável, alimentação, né? Como nós temos a vida muito corrida, a todo momento vamos ali, estamos a comprar fast food e tudo mais, achamos que aquilo é bom, é prático, mas são hábitos que, na verdade, nós temos que em algum momento, e é uma coisa a longo prazo. Bem, o AVC, ele não ocorre do dia para a noite como tal. Então, muitas das vezes são situações, por exemplo, se for um isquêmico, estamos a falar do bloqueio da artéria que irriga o cérebro, foi uma quantidade elevada do colesterol a nível do sangue, à medida que ele foi passando, foi criando ali uma placa até obstruir. Então, o nível, e é a pessoa que não vai ao check-up, não sabe os níveis de colesterol. Mas, no entanto, por exemplo, tem fatores de risco em casa, como, por exemplo, familiares bem próximos, são hipertensos, são diabéticos, então nós temos que ter realmente atenção a isso. E a incapacidade também, de certa forma, leva à depressão. Estamos a falar de um indivíduo que tinha um estilo de vida normal, trabalhava e tudo mais, e depois teve o AVC. E vemos numa situação que ele praticamente torna-se uma pessoa dependente. Em algum momento torna-se dependente, até passar por aquela fase da reabilitação em que a pessoa começa já a restaurar algumas funções, terapia seja da fala, fisioterapia como tal, mas a dado momento a pessoa vai ser dependente. Então estamos a falar de uma pessoa que tinha total controle e domínio da sua vida, mas vê-se numa situação em que vai estar dependente. Então realmente temos que salvaguardar a nossa saúde mental, temos que fazer consultas de rotina, o check-up é muito importante. Nós não podemos nos permitir passar um ano sem irmos a uma consulta médica. Não podemos. Há coisas que realmente estão escondidas e que nós vamos descobrir. E as pessoas realmente têm este medo. Não, eu não vou ao hospital porque eu não quero descobrir, mas é mais fácil tu descobrir cedo para prevenir. Por exemplo, a hipertensão arterial, se tu descobres que és hipertenso, já vais tomar a medicação, já vais prevenir o AVC. Se és diabético, também vais tomar a medicação, alimentação saudável e já vai prevenir este mal maior que é o AVC, porque a ideia é nós não queremos chegar ao AVC. Então tem como realmente nós prevenirmos este AVC, prevenindo aqueles que são os fatores de risco. Tem-se feito treinamentos, já estou no tratamento, treinamentos nas comunidades como forma de preparar estas comunidades que têm pouco acesso à informação, sobretudo o que é que se está a fazer a nível do Serviço Nacional de Saúde. Então, é de extrema importância realmente nós estamos a fazer feiras, ok, de saúde, no sentido de que nas feiras de saúde, sobretudo, é importante nós irmos às comunidades, às localidades mais recônditas, né? Porque estamos a dizer, até só vamos a comentar aqui, porque tem aquela situação que o indivíduo ele quer ir ao hospital, mas está numa situação que, numa localidade que há problemas de transporte e tudo mais. Quando é assim, nós temos que fazer campanhas, feiras de saúde, temos feito feiras de saúde, quer para quê? Essas feiras de saúde que é para, de certa forma, ver qual é, exames rápidos, ver a atenção da pessoa, medir o nível de glicose, que é para realmente nós sabermos naquela região. Exatamente. E acima de tudo, por exemplo, o suporte básico de vida, ele devia ser uma obrigatoriedade. Todo indivíduo, todo ser humano devia ter noções do suporte básico de vida. Isto por causa destas mesmas pessoas que estão em localidades recônditas. Okay? Em que para ir ao hospital são transtornos, são não só em termos da distância, mas também envolvem custos financeiros. Então é importante realmente nós continuarmos nestas coisas da campanha, mas também capacitar as pessoas ao suporte básico de vida. Todo mundo devia saber, pelo menos, o suporte básico de vida, justamente nestas situações que estão longe da unidade sanitária. Obrigada. Mesmo para fechar, uma mensagem, uma recomendação, uma dica e depois aquela nossa linha verde.
Se me permitirem, primeiro gostaria de aproveitar a deixa da questão de o que as instituições estão a fazer para garantir que o cidadão tenha conhecimento desta doença. Para o nosso caso, como Sensap, nós também incidimos a nível das comunidades. Fazemos palestras e também fazemos algumas feiras. Nós identificamos um tempo ou uma altura do ano em que nós fazemos estas feiras justamente porque o cidadão precisa de saber os procedimentos básicos de primeiros socorros. Porque o primeiro socorro é algo que vai nos ajudar numa fase inicial até chegar a uma entidade especializada ou até a vítima chegar a uma unidade hospitalar mais próxima. Mas enquanto a vítima não tem um atendimento especializado, quem está ao seu redor, se tem conhecimento desses primeiros socorros, pode evitar males maiores. Por isso, é uma das nossas tarefas também garantir que o cidadão tenha conhecimento de procedimentos básicos de primeiros socorros para situações gerais que acometem as pessoas, não só necessariamente para casos de AVC. Quantas foram as vezes que a gente ouviu falar num voo X, estava a passar mal o fulano? Exatamente, exatamente. É o mesmo que tem esta noções. Exato, dos primeiros exatamente. Bem, e a questão de deixar alguma recomendação, eu vou me fazer valer mais uma vez de algo que a doutora aqui falou, que é a questão dos doentes que já têm aquelas doenças crônicas, que já sabem que são portadores de hipertensão, de diabetes, se já têm uma medicação, que façam cumprir esta medicação à risca, porque estas doenças são vetores para o surgimento de AVC. E para o cidadão no geral, que não tem nenhuma doença crônica, mas a questão dos hábitos, deixarmos de ser sedentários, praticarmos exercícios físicos ao menos 30 minutos por dia. É pouco tempo, mas este pouco tempo vai nos fazer valer a nossa saúde. Só 5 minutos. Exatamente. Também a questão do consumo excessivo do álcool. Nós verificamos agora que a camada juvenil consome o álcool, consome muito álcool de forma excessiva. Redução deste consumo excessivo do álcool, porque o álcool também é um vetor que causa aqui a questão do AVC, o tabagismo, mas também a questão da alimentação de forma geral. E prestar